Boa noite, boa noite. Tudo certo? Então, aguardando aí o pessoal entrar, sejam bem-vindos. Olá, olá, sejam bem-vindos. Então, a entrevista hoje, na verdade, hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, né? Nós vamos entrevistar uma aluna, a nossa querida Elis, certo? Olá, olá, sejam bem-vindos. Daí, como é que tá o áudio? Tá bom? Como é que tá? Porque eu não tô de microfone. Falem aí pra mim, como é que estamos com o áudio? Dá pra ouvir? E daí? Essa luz aqui em cima ficou ofuscando um pouco, né? Boa noite, Jaque, boa noite. Eu tô tentando achar um lugar melhor com essa luz. Oi, Sérgio. Se eu apagar vai ficar escuro. Deixa eu tentar. Fica melhor? Tudo bom? Ai, que bom que escuta bem, que bom. Olá, Fran. Olá, Sérgio, bem-vindos. Tá sem áudio? Ó, tem gente que tá dizendo que tá sem áudio. Talvez levanta o volume do teu celular, porque tem gente que confirmou que tá com áudio. Aqui tá tudo certo a princípio. Boa noite, boa noite. A ideia hoje da nossa live é um pouquinho diferente. Eu vou estar entrevistando a nossa aluna Elis. Ela já tá entrando. Olá, olá. Aqui escutando. Ah, que bom, que bom. Que bom. Sejam bem-vindos. Boa noite. Enquanto o pessoal tá entrando, quero aproveitar para convidar vocês para o nosso evento da semana que vem. Oi, Elis! É o nosso segundo Descomplica Chamamé, que vai acontecer online, 100% gratuito. Dias 12, 13 e 14 de setembro, tá? Que é terça, quarta e quinta da semana que vem. Então, para participar é muito simples, muito fácil. Ali na nossa bio tem o link para inscrição. É só se inscrever, entrar no site, se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp, que fica bem mais fácil para vocês receberem as informações, os links das aulas. E a gente está postando vários conteúdos bem legais também, certo? Mandei a solicitação. Vamos lá, Elis, deixa eu ver. Elis, eu já aceitei. Não apareceu nada para ti? Opa! Olá! Olá! Seja bem-vinda, Elis! Obrigada, Pamela. Que legal! Nossa primeira entrevista, primeira aluna. Deixa eu arrumar aqui que agora o meu celular acabou caindo do suportezinho que eu fiz. Pronto. E o friozinho na barriga? Ai, o frio na barriga! Ah, mas vai dar de boa. Tá ouvindo bem, Elis? Estou ouvindo bem. Então tá bom. Quem tá assistindo também tá ouvindo bem? Pelo menos teve uma pessoa que falou que não. Me aceita também. Janaína, a gente marca um outro dia, tá? Vamos marcar um outro dia para conversar, sim, com certeza. A gente quer fazer entrevistas com quem não é aluno também. Pamela, sejam bem-vindos. Então, Elis, me diga. Se eu travar, releva. Diga então, né? Se apresente aí pro pessoal. Eu te conheço, mas o pessoal que está assistindo não te conhece. Então, eu me chamo Elisângela Pereira Ropelato, tenho 32 anos, sou natural de Indaial. Há 11 anos eu moro aqui em Jaraguá do Sul
e fiz a minha vida aqui, minha família aqui, né? Foi por oportunidade do trabalho do meu esposo, a exigência da empresa era vir morar para cá, né? E a gente veio, assim, com o coração apertado por deixar familiares longe, mas aqui foi onde tudo deu a reviravolta, sabe? A gente se casou aqui, tivemos o nosso filho aqui, conhecemos amigos, construímos a nossa casa, projetos, ainda tem muitos projetos no papel, mas aqui a gente começou a nossa vida. A gente tem muita gratidão a Jaraguá do Sul. Ai, que legal! Que gostoso! Eu tô aqui, ó. Que nervoso, né? É diferente isso. Diferente, né? Diferente, né? Mas tá super bem, super bem. Então, a ideia da nossa conversa hoje é porque eu me encantei com a tua história. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, sempre assim, a ideia de vir com essa, com o chamamé aqui para online é justamente para a gente trazer essa ideia de uma dança como terapia, como uma forma de terapia. Eu sempre acreditei que isso era possível. Apesar de eu não passar uma história semelhante com a tua, que a gente já vai escutar, né? Mas eu sempre acreditei que sim, a dança ela é uma terapia, ela ajuda a evitar doenças e a tratar outras doenças. E a ideia da live é justamente a gente falar um pouquinho sobre isso, né, Liz? Então, assim, Exatamente. antes da gente começar, eu queria saber quanto tempo que tu já é aluna nossa do Bailara 2. Então, eu já acompanho Nativista há muito tempo. Sempre ouvi falar da Pamela e do Maico. Não tem como a gente falar de Nativista sem falar de Pamela e de Maico, né? No Bailara 2, eu já tô, acho que, se eu não me engano, uns 2 meses, né? Me ajuda a recordar. Acho que uns 2 meses, né? 2 para 3. Mas desde quando surgiu o Bailara 2, eu já comecei a seguir, já comecei a acompanhar. Disse, eu vou entrar nesse grupo, vocês vão ver, anota aí. E por onde eu tô, Bailara 2. Olha aí, né? E eu comecei a acompanhar vocês, né? Aprendendo, reaprendendo já o que eu já tô carregando de 9 anos, né? Nessa trajetória toda da tradição gaúcha, né? E comecei a acompanhar vocês, me interessei. E é engraçado falar isso, eu danço e meu esposo não dança. Ele não gosta de dançar. Quem conhece a Elisângela aí dos bailes, sempre fala, você é solteira? Não, sou casada. Marido, ele não dança. Oxe, como é que você tá aqui? Então, assim, quando a gente para explicar, as pessoas ficam, sério que é assim? Eu conheço. Pois é, eu conheço muitas pessoas que falam assim, é diferente ter um casal que tem um entrosamento onde um respeita o outro, né? Querendo ou não, num casamento a gente tem que ter uma válvula de escape, né? Eu gosto de dançar, ele gosta de jogar bola, ele prefere ficar em casa, eu já gosto de viajar. Então, assim, tem que ambos ter uma conversa, né, boa e com cabeça, né, para respeitar a vontade do outro. E quando eu sentei para conversar com ele, eu disse, ó, eu quero reaprender o que eu já sei. Porque por conta da pandemia, nós ficamos muito tempo parado dos bailes, né? E querendo ou não, se você não pratica, você acaba esquecendo. É como eu sou de família alemã. Eu não falo alemão aqui, então eu estou esquecendo. Então foi uma conversa bem sadia. E ele que me apoiou. Até eu fazia parte de um outro grupo de dança, e no meio da pandemia eu acabei me desligando, pela preferência de estar com meu filho, né? Por conta da parada das escolas. E ele que meio que brigou comigo. Não, você não deve de parar, você deve de continuar. E quando eu sentei com ele para conversar referente ao Bailara 2, ele super me apoiou, só que ele disse, eu tô fora, eu não sei dançar. E tem uma piada interna nossa, né, referente à cortina. Né? a gente precisa repetir isso. Agora com vídeos, não só áudios. E foi muito engraçado, assim. Para quem não assistiu o primeiro Descomplica, né, Elis? Foi muito engraçado, assim, porque tem bastante gente que não tem par ou não tá com seu par assistindo durante a semana. E eu não lembro, foi na primeira aula, já que eu comentei, eu não lembro, acho que foi, né, Elis? Ou na segunda, eu não lembro. Eu sei que a gente disse, tem um professor nosso que ele também nunca teve par, o Fábio. Não sei se ele está assistindo ou não cheguei a olhar.
E ele sempre ensaiou os passos com a cortina. Então sempre deu certo. E ele, né, ensaiava, aprendeu tudo com a cortina, inclusive condução, apesar da cortina não conduzir, né? E a Elisa, doida, foi testar e funcionou, né, Elisa? Quem me via de fora, sabe, pensava, o que essa louca tá fazendo rosqueando a cortina aí? Mas deu certo, né? Foi exatamente por causa da cortina que a gente começou a se falar, né? Porque tu me mandou um áudio pra mim contando dessa experiência que deu certo. Né? Cuidado em rir. Então tá aí, né? A cortina tá ali do ladinho, ó, a prova que ela funciona. Ó, olha só quem quer dar um oi pra ti, Elisa. 1, 2, 3, tá contigo? Olá, Eloá, tudo bem? Essa é a nossa pitoca, Eloá. De vez em quando ela aparece, né, filha? De vez em quando tá aparecendo a veia de prof. Ai, que chique. Eu parei bem rapidinho. Ai, que legal, que legal. Deixa eu aproveitar que deu uma paradinha só para ver se alguém mandou alguma mensagem. Tá todo mundo entrando. Sejam bem-vindos. A ideia hoje é fazer uma conversa, não é ensinar nada de passos, né? A gente falar sobre outro assunto muito legal. Já é um bate-papo de meninas. Meninas. Hoje o Michael não tá. Hoje é de meninas. Ele tá lá cuidando do pimpolho, que ele não quis dormir, tá um serelepe. Obrigado, mãe. Ó, então, por qual motivo, Elis, que você decidiu aprender a dançar? Então, como eu falei, eu já tenho 9 anos, né, referente à tradição gaúcha. Já passei por vários grupos, desde quando eu morava lá em Dayal, fiz curso em Blumenau e vim acompanhando. Como eu fui vindo, fui acompanhando os grupos, né? E quando eu cheguei aqui em Jaraguá do Sul, além da gravidez ser bem conturbada, né, que o meu filho a gente teve que retirar ele antes do tempo, ele nasceu bem prematuro, ele nasceu com a síndrome de Down, a gente teve que fazer vários exames, porque tinha que ter um laudo específico para dizer se sim, ele tinha necessidade ou não, né. E o pós-parto e o puerpério para a mulher que, né, gera e tem esses problemas por conta da gravidez, a gestação conturbada, a cabeça da gente acaba, né. Então, eu me isolei. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria comer, não queria viver, não queria ninguém perto do neném. Meu marido ia trabalhar, ficava longe, eu ligava chorando que eu queria que ele estivesse perto. Então, foi bem complicado. A minha procura realmente para a dança foi por conta da minha depressão pós-parto. O ginecologista, ao retornar às consultas, ele disse: você precisa procurar um psicólogo, você precisa tratar aqui, porque agora você é mãe, você tem um recém-nascido para cuidar, e você não pode ficar isolada. Por mais que a gente diga, não, vai ficar tudo bem, vai ficar certo, né? Relaxa, chora no teu canto. Mas ele disse: você não pode ficar isolada no teu quadrado, tu tem que viver para poder cuidar do teu bebê. Então, conversando com várias pessoas, eu acabei conhecendo a Larissa. A Larissa, ela é minha madrinha, eu amo de paixão essa mulher. Ela me convidou, ela disse: Eli, vamos lá no grupo. Era o antigo Grupo Mercosul, né? Que agora é um grupo artístico cultural, né? E ela disse: vamos lá no grupo, vamos conversar com o pessoal, vamos entrosar, vamos fazer amizade. E se você gostar, por que não fazer o curso? Aí cheguei, fui lá, conversei, conheci o pessoal, fiz um curso. Só que eu não tinha peão. Aí como é que eu ia ficar? Né? Então eu dançava com os professores. E quem, às vezes, a prenda faltava, eu catava o peão da prenda que faltou. E sempre foi uma delonga, sempre em não ter peão, né? E sentei com meu marido, eu falei: vamos fazer o curso? Ele disse: amor, se te faz bem, por que não vai? Né? Vai, conhece pessoas, faz amizades, convida o pessoal para ir junto contigo. Às vezes, por filho, às vezes até um amigo seu pode fazer o curso contigo. E foi o que aconteceu. Fui chamando o pessoal: vamos lá conhecer, vamos fazer o curso. Eu fui puxando o povo, né? Fui puxando o povo. E fiz o primeiro curso aqui em Jaraguá com o antigo Grupo Mercosul. O pessoal super
me apoiando, tudo, me ajudando, conversando bastante, porque a cabeça, né? Às vezes a gente quer desistir quando a gente não tem força nem para levantar da cama, né? Então, dançar me faz bem. Então, quando eu vi que eu não precisava mais aquela montoeira de remédio, não precisava estar chorando dentro do chuveiro, porque as pessoas olhavam para mim e perguntavam, tá tudo bem? Por mais que tava tudo bem, pelo simples fato da pessoa perguntar, Já chorava. desabava, já desabava. Pois é. E nesse meio tempo, eu entrei, fiz o curso com o Mercosul e fui convidada através da Lari para fazer parte do pessoal, do grupo mesmo, para ser aluna, né? E foi uma coisa gostosa pra caramba, porque lá eu me descobri. Lá eu tive certeza que não, é isso que eu quero. Eu tenho que sair pulando, pirimpando por ali, porque é isso que eu quero. Isso me faz bem. Aí chamei o marido de volta, vamos conversar, tô aceita, eu vou ter que viajar, vai ter isso, vai ter aquilo. E ele foi super me apoiando. Até com acompanhamento com médico e psicólogo, ele disse, é muito bom quando o pai, o marido, né, dá apoio, dá suporte. Às vezes é melhor ter isso dentro de casa do que medicação, tratamento com psiquiatra, tratamento com psicólogo. Às vezes a pessoa não quer falar. Às vezes pelo fato da pessoa estar em silêncio do teu lado, te apoiando, te dando o braço, isso é muito bom. E eu entrei no grupo, comecei a ensaiar, e era no ano de 2017 para 2018. Eu lembro que a minha primeira apresentação com o grupo foi no FECART, lá em Lages. Ganhamos em terceiro lugar da Força B. Nossa, foi... Me corrijam se eu estou falando certo. É Força A ou Força B, não lembro, mas acho que é Força B. Ganhamos em terceiro lugar. Nós éramos um grupo que nunca havíamos Nunca nos participaram, apresentado. né? Era a primeira vez, né? A gente não sabia se a gente gritava, se a gente chorava. Voltamos de Lages Bom, para Jaraguá do Sul. desculpa, mas parece que a Xanda tá aqui nos vendo, Elis, pelo que o Mike gritou aqui do lado, ó. Que gostoso, que bom. E viemos comemorando de Lages até, quer dizer, eu gritando, né, puxando o povo para fazer bagunça, né, até aqui em Jaraguá do Sul. E foi muito bom, aprendizado e tanto, né. Só que daí veio pandemia, como eu falei, né, e o pessoal começou a fazer essa parte mais artística. Aí teve oportunidades tanto pro Carlos e Pachanda, eles acabaram se desligando, né, e o Kleber, se eu não me engano, ele acabou tomando frente e o Mercosul, ele virou um grupo artístico cultural, que faz apresentação e é muito bacana. Você pode até acompanhar que é muito legal também. E nesse meio tempo eu acabei me desligando porque meu filho ficou quase 2 anos em casa por conta da pandemia. Aí tem a questão, síndrome de Down, imunidade baixa, fica doentinho com facilidade. E nesse meio tempo, por conta da pandemia, nós começamos a notar sinais nele. Ele não falava, ele não queria abraço, não queria beijo. E começou uma grande correria atrás de médico. E é onde foi que nós recebemos o diagnóstico, que além da síndrome de Down, né, que ele nasceu com a trissomia do cromossomo 21, ele tem o autismo severo, que é classificado com a classe 3, o TDAH e a deficiência intelectual. Então, assim, eu fui sorteada com um combo de amor, de aprendizado, que eu digo que o meu filho é uma faculdade para mim, né? Eu aprendo todo dia com ele. Então, eu tive que abrir mão do curso, em si, da parte do grupo artístico. E quando eu sentei com meu marido para falar que eu ia sair, ele ficou bravo comigo. Ele disse, agora eu vou ter que te aturar em casa brava. Você vai surtar porque não tá fazendo algo que você gosta, então vai dançar, mulher, vai fazer alguma coisa. E aí foi onde eu acabei me desligando totalmente. E no meio da pandemia fui me reinventar, fazer mais uma faculdade, abrir minha loja. É tão gostoso falar isso, que no meio, né, de uma turbilhão de emoções a gente consegue conquistar coisas que a gente nem imagina. E de autônoma virar empresária, isso é muito chique falar. E eu agradecer a Lari, a Xanda, ao Carlos pela oportunidade que me deram,
porque foi exatamente lá que eu comecei a me reinventar, comecei a trabalhar aqui, sabe? Então eu só tenho gratidão pelo Carlos e pela Xanda. A dança realmente muda, né? Muda a gente. Quando a gente não dança, é engraçado que a gente olha o pessoal, ai, eu, né? Ai, que sem graça, ai, que é legal, né? Não, eles dançando que bonito, fica assim, né? Mas quando tu tá ali dançando, é uma emoção, é difícil de explicar, né, Elis? Só quem dança para realmente conseguir falar. É como antes da gente ter filho, a gente não consegue mensurar o amor do que é ser mãe e ser pai. A partir do momento que esse serzinho nasce, deixa a gente a madrugada acordada, não tem explicação. Não tem explicação. Madrugadas, tu quer dizer, né? Entendemos. Que legal, que legal. E assim, ó, como é que tu se sentia antes de dançar e agora, depois que tu já dança? Como é que eu tenho duas visões. Antes de estar nesse meio, eu achava que era só um compasso, um ritmo, era só ir lá e dançar. Mas não. Quando a gente começa a ver. Dois pra lá, dois pra cá, tá ótimo. Quando eu comecei a descobrir as figuras, aí sim que eu me apaixonei. Esse negócio de girar, de bota o braço pra cá, cruza aqui, X em cima, X embaixo. Se eu quero aprender isso. Nem que eu tenho que tirar o marido da cama de madrugada, ensaiar os passos, vou aprender. E o lado que gostar de dançar? Ele olha pra mim e fala, mulher de Deus, dança com a cortina, o que tu tá fazendo? As pessoas olham de longe e vão dizer, tá louca? E tem uma opção assim, antes de aprender, antes de saber o que é realmente o chamamé, cada compasso de cada ritmo, né, de dança, eu tinha uma visão de, é legal, é só ali balançar o braço, mexer o esqueleto, tá legal. Só que a visão agora é maravilhosa. Saber que tu pode fazer um movimento que as pessoas ficam olhando para ti, pensando como é que ela fez isso? E é tão suave, tão leve, tão gostoso. Então, assim, eu tinha um pouco de preconceito das pessoas de, fica girando no salão, fica batendo na gente, mas é porque nós não sabíamos dançar direito. Então, tem essa visão. Então, agora eu no meio, sabendo fazer, sabendo dançar, é muito gostoso, é muito bom. Só quem realmente sabe e tá ali, faz o curso e sente na pele o arrepio de quando começa a música, que a gente sabe que qual passo que vai começar, é muito bom. A abertura da sanfona, que ele já sabe que é o chamamé que vai tocar, sai correndo, né? Vou colocar uma saia na água para jogo agora. Eu sempre falo para os alunos assim, calma, tu vai aprender a entender o ritmo. E assim, ó, a primeira abertura da tu sai da música e tu tá, meu. Tu não, assim, sai correndo, que tu sabe que já é o chamamé. E vai além, né? Não sei se tu já tá nesse nível, Elis. Termina a música, os últimos compassos ali, pode tá tocando qualquer ritmo, vaneira, milonga, o que for. Tá terminando, tu já sabe que a próxima vai ser um chamamé. Não é? Sai correndo, gato teu, bora. Ou às vezes, se não tem peão por perto, ou um amigo que sabe, a gente só faz assim, que a gente já sabe. Bora, vamos dançar. Tá chegando o chamamé. Vamos. Exatamente assim. Bem, exatamente assim. Realmente, é difícil de explicar, né? O chamamé arrepia. Tanto arrepia a gente vendo o pessoal dançar, mesmo quem não sabe muitas figuras, assim, a conexão que ele causa. O casal que dança pro casal, né? Porque tem muitos que dançam olhando para os outros, assim, para ver se todo mundo te vê. Exato. Mas o casal que dança para curtir a dança, não precisa ter muita figura, não. É lindo, né? É de arrepiar mesmo. Eu sempre falo, eu até brinco nas lives quando a gente está acompanhando você e o Michael, que namore alguém que olhe para você como a Maica, como a Pamela olha para o Michael. Porque parece que assim, que quando vocês estão dançando, vocês só estão vendo um ou outro. E tudo que em redor desaparece, você só escuta o compasso, a batida da música e bora girar. Isso mesmo, é o que a gente costuma falar para os alunos e aqui nas lives também.
O momento de dançar é um momento de se curtir, é de curtir a música, é de curtir o passo, é de curtir o casal. Então, pra que eu vou ficar dançando? Tu tá dançando pro teu parceiro, tu não tá dançando pros outros, embora os outros possam estar te vendo, mas tu tem que se curtir, tu tem que aproveitar o momento da dança. Então, né, assim, se tu não fica observando, né, que nem eu, fico olhando muito o Maicon, assim. Então, se eu não fico olhando o Maicon, eu não vou entender a conexão dele, eu não vou entender o passo, eu não entendo Passo que ele quer fazer, executar. Não, porque a condução vai muito além de só ele empurrar, né, no bom sentido, assim, bem grotescamente. De puxar, ou de girar. O corpo fala, então quando ele vai fazer, antes mesmo dele conduzir, eu já tô lendo o corpo, eu já sei na postura que ele tá dançando qual passo vai entrar, né? Então, se eu sair olhando para os outros, eu não vou entender o que ele quer me conduzir, né? Então, também tem essa conexão, né, Elis? Sim. Deixa eu ver, a gente separou umas perguntinhas para ficar um roteirinho mais fácil, né? Nessa questão de usar a dança como terapia, Elis, tu acha que isso é válido? Tu que vivenciou. Demais. Tem muitas pessoas que... Eu era uma pessoa assim, antes mesmo da dança, que quando eu ficava nervosa ou chateada, alguma coisa, eu pegava o carro e saía sem rumo. Dirigia. Hoje não, hoje eu já coloco meu foninho aqui, fico lembrando das coreografias, do passo, fico no Hotmart assistindo os vídeos, fico. Então, assim, se tornou sim uma terapia. Então, tem que dançar. Só realmente sabe quem está nesse meio. E faz um bem danado. É tão bom quando você disponibiliza um tempo para ti, para fazer algo que você gosta, e mostrar para as pessoas que aquilo é bonito, é lindo, ela também pode aprender, por que não? E às vezes não precisa nem estar dançando com um parceiro, né, Elis? Nem tu falou, teu marido não dança, e tu tá aí em casa sozinha, e, né? O Marco Antônio. Cortina, com o Marco Antônio, né? O fato de escutar a música, o fato de ver outras pessoas dançando já contribui muito, muito, muito. Demais. Né? A gente... Eu sou uma pessoa que quando... Exato. Quando eu tô dançando, às vezes eu não lembro nem se tem alguém olhando, nem se tem alguma coisa para fazer depois, ou se tem um telefone tocando, ou se tem alguém te chamando. É muito bom, a gente se desliga do mundo aqui e é só prenda e tempo. Agora, né, com esse desafio do Bailar a 2, a gente está estudando bastante e cientificamente comprovado, tá? Que são poucas coisas, eu até coloquei no history ontem, essa semana, são poucas coisas que nos deixam em estado de flow. O que é estado de flow? É um estado que eu estou realmente vivendo o presente momento, aqui e agora. Eu não estou pensando lá atrás, eu não estou pensando na frente, né? Ou seja, o estado depressivo é aquele estado que eu estou vivendo um problema que eu tive lá atrás e eu não consigo sair desse problema, dessa história, enfim. Então, eu entro em depressão porque é algo que aconteceu lá atrás, que me machucou, que me chateou, não é uma coisa fácil. Então, eu vivo no passado. Já a ansiedade eu vivo no futuro, né? Eu sofro por ansiedade, eu sofro antecipando coisas que eu não deveria ficar antecipando, que nem aconteceu, por que eu vou sofrer antecipadamente? Mas isso é muito, muito comum. E o estado de flow é o estado que eu tô aqui agora, nesse momento. Não tô pensando nem lá atrás, nem lá na frente. E são pouquíssimas coisas que fazem as pessoas entrarem em estado de flow. Uma das coisas que faz as pessoas entrarem em estado de flow, que é o mais garantido, digamos assim, é a própria meditação. Só que para tu meditar, tu precisa de muito treino, de muita concentração, é algo mais difícil. E a dança assim, ó, tu não precisa de tanto esforço, né? O fato de tu se concentrar na dança, de tu escutar a música e sair dançando, tu já entrou em estado de flow. Pode, né? Assim, é inconsciente, inclusive, é incrível, assim. E quando eu entendi isso, eu disse, tá certo, então por isso que a dança é uma terapia, né? A gente tá aqui falando, claro, do chamamé, mas isso serve para qualquer outra dança, né? Qualquer outra dança.
Então, o fato de a gente estar no estado presente, em estado de flow, é o que trata nossos problemas, né? A gente esquece dos problemas, esquece do que pode acontecer. Eu não antecipo. Oi? De dores. De dores, esquece totalmente. Claro, que é uma dor física, né? E vai dançar, não é tão fácil assim, às vezes esquecer, claro. Tem limitações físicas que complicam um pouco mesmo. Mas normalmente a dança, inclusive, ajuda sim a esquecer de dor também, né? Muda o nosso humor totalmente. Muda. E tá rodeado, às vezes, de amigos que gostem também, ou só vá lá prestigiar, ou esteja contigo, né? Isso já te faz um bem. Nossa, os bailes acontece isso. faz Até um... nos cursos. Até nos cursos é isso. É bem isso, essa energia, ela renova, né? Totalmente. É incrível, assim. Eu vi passar aqui deixa eu ver, uma mensagem que eu achei muito legal comentar. Espera um pouquinho, Elis. Calma aí. Aí, já subiu bastante. Ó, a dança liberta a alma. Tenho depressão, suicídio e transtorno do pânico. Foi justamente a dança que me libertou. Olha só, que incrível. É muito bom. A dança é algo... Ó, até arrepiou. A dança realmente é uma terapia, né? Não tem. Quem tem que dançar para entender o que a gente está falando, né, Elis? Não tem? Verdade. Ó, ela me libertou, amo demais, traz paz mesmo. Justamente por causa do estado de flow que eu comentei. Eu quero aprender a dançar. Então, ó, vem participar com a gente no segundo Descomplica semana que vem. 12, 13, 14. 12, 13, 14. De graça. E online, não precisa nem sair de casa. Olha online. Ó. Olha só. A Bruna, ó, tenho muito orgulho de você, amiga. Acho que é de ti, tá? Meu irmão, coloquei a família toda para assistir. Ai, que legal, que legal. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Acho que não. Acho que eu chorar, amiga, pelo amor de Deus. É só para assistir, não é para fazer eu chorar, não. Já tô assim aqui, ó. Que legal, que legal. E essa ideia de aprender a dançar pela internet, assim, como é que é a experiência? Porque tu vivenciou sempre os cursos presenciais. Uhum. E essa ideia exatamente da internet, o que tu diz, assim, foi bom, foi ruim? Me fale. Ó, gente, nada combinado, eu não sei das respostas dela. Eu tô aqui assim, ó. Então, eu tinha uma visão diferente. Eu achava que presencial seria muito melhor do que estar na frente de um computador assistindo um vídeo. Só que é totalmente ao contrário. Aqui, nós temos o nosso tempo. Eu vou dar uma assistida aqui uns 15 minutos, vou rever o passo. Eu consigo pausar, eu consigo retornar o vídeo do começo. Opa, eu esqueci aquele movimento, aquela cruzada de mão. Eu vou rever de novo. Vem cá, peão, vamos fazer de novo. Porque presencial, agora eu sendo aluna do Bailar a 2, eu consigo perceber que, às vezes, numa turma grande, o professor tem toda a atenção de todos e todos a atenção do professor. Só que tem aquela questão, às vezes, um ou dois casal, por vergonha, ou por medo, receio, tem vergonha de professor repete, às vezes por não querer atrapalhar a aula, porque os demais já conseguiram alcançar aquele nível. Ou achar que vai atrasar, né? Que vai atrasar. Então, agora eu tenho outra visão. Pelo computador, pelo tablet, pelo celular, a gente consegue pausar, conseguimos rever os passos, acertar, ver onde tem o compasso do próximo passo para fazer, aonde eu estou errando o passo para fazer um giro, um contragiro, ou uma aproximação. Então, é muito bacana. A visão que eu tinha antes de, não, pelo computador não dá certo, é melhor presencial. Presencial você vê o professor fazer, você executa. Mas, querendo ou não, tem outras pessoas.
Só que tem outras pessoas que também precisam. E aqui não, aqui tu mantém a concentração, você assiste, revê o vídeo, pausa, faz o teu tempo, vai trabalhar, estuda, opa, vou dar uma olhada na aula. E sempre tem aula nova, sempre tem um passo que encaixa no outro. E esse é o gostoso do aprender por aqui. Você tem uma atenção, tanto quanto o professor, mentoria do professor presencial é muito bom. Só que você manter concentração aqui de ver onde você está errando, às vezes até pela vergonha que a pessoa tem de pedir ou perguntar, porque acha que talvez não vá conseguir. Então, aqui o digital, ele faz você desencadear essa ideia. E o legal também, né, Elisa, é que assim, ó, agora eu falando como professora de presencial e de online, né? A gente também tinha esse tabu. Tanto que a gente demorou um pouco para vir para o online, porque a gente achava que a gente também não ia conseguir corrigir os alunos no online, porque como é que nós vamos corrigir? O ensinar, ok, tu grava o vídeo, mas e eu saber se vocês estão fazendo certo? Como é que é isso, né? Então, o que eu acho legal, além de tudo isso que tu comentou, é que vocês gravam os vídeos para a gente poder corrigir, né? Não tem outra forma. Mas vocês conseguem usar os próprios vídeos para olhar a evolução de vocês. Eu acho. Oi? Até dos amigos que mandam outros vídeos como nós estamos fazendo. Opa, ele fez esse passo, mas eu não estou lembrada se eu aprendi. Vou ver o vídeo de volta. Vai lá, pausa, faz o vídeo novo. Ah, é verdade. Às vezes até avaliando os vídeos dos outros que estão no grupo que manda para o professor avaliar, a gente consegue ter uma visão do que a gente consegue e do que não consegue, do que foi feito e do que não foi feito. Isso é muito bacana. A gente automaticamente a gente se autoavalia. E vendo tanto os vídeos dos outros alunos quanto os teus próprios, né? Porque na aula presencial tu tá fazendo, mas tu não tá se vendo, né? Se autoavaliando. Então, acho isso muito legal também. E sem contar, que nem tu falou, no presencial, a gente tá ali tentando dar atenção para todo mundo. Aqui no online, a atenção é só de vocês, não é? Exatamente. A gente é exclusiva, apesar de ser uma turma, apesar de a gente ter um grupo de alunos, né? Mas a gente também tem um grupo particular com cada casal ou cada pessoa, e aí a atenção se torna exclusivíssima, né? Porque eu acho que, para mim, são os pontos que estão mais fortes do online versus o presencial. Não menosprezando o presencial, a gente continua dando aula presencial também, mas eu acredito que o online ele tem muito mais vantagem do que o presencial. Até porque tem mais tempo de acesso, pode ver e rever quantas vezes quiser, né? Tirar dúvida com o professor, perguntar se tal forma está correta ou não está, por que eu não estou conseguindo. Um exemplo é eu e o Cid, né, o meu peão agora, meu novo peão, a questão da gente fazer o giro. Então, a gente estava meio que se batendo porque não estava tendo a sintonia. Então, fomos conversar com você, fomos conversar com o Michael, daí ambos falaram a mesma coisa. Deixa de lado o giro, parte para o próximo, para não ter essa briga, né? Vão criando sintonia, vão aos poucos, depois a gente retorna lá, vamos ver se já encaixou a sintonia para executar o passo. E isso que é bacana também do virtual, né? Automaticamente você vai se estudando quando você está executando os passos e mandando o vídeo para o professor. Às vezes falta só um pouquinho de detalhes, é uma vista grossa ali, né? Então a gente consegue perceber. Que legal! Ai, que bom, Elis, que bom. Então, queria que você deixasse um recadinho assim para os nossos futuros alunos. Então, gente, é muito gostoso. Eu sou suspeita para falar, né? Porque toda terça-feira eu tô na live e aí, cheguei! Mas eu sou suspeita para falar, porque a dança me ajudou muito e ainda me ajuda. Querendo ou não, se tornou a minha válvula de escape. Como eu falei anteriormente, tem pessoas que gostam de jogar bola, tem pessoas que gostam de fazer churrasco na casa para receber os amigos. Eu já amo dançar. Dançar é muito bom. Eu convido vocês, vou fazer um jabá agora. Convido vocês a sim se inscrever. Façam, vai ter o segundo workshop do Descomplica Chamamé. Façam, vocês não vão se arrepender. É gratuito. Vocês vão ter muita amostra aí, que às vezes nem o presencial vocês vão conseguir. Então,
vão fazer Macete legal, né? Tem muito macete bom. Os feedback é muito gostoso de quando você lê, nossa, eu consegui fazer tal passo, eu nem sabia dançar. Que legal, só de te olhar eu já consigo fazer. Então, assim, é muito bom quando as pessoas chegam pra gente e falam que você está sendo um exemplo, uma inspiração. Eu sendo exemplo, eu sendo inspiração, e é muito bacana isso. Agora vai ter Amigos. mais ainda com essa história da dança como terapia, tua história toda. Exato. Eu convido vocês, assim, a se inscrever. Façam o Descomplica Chamamé. Vocês vão ver que lá na prática lá é muito melhor do que só imaginar que eu não vou conseguir, presencial eu não vou porque é muita gente, o professor não vai dar conta de dar atenção. Gente, façam. Eu, 9 anos de convivência de tradicionalismo, estou me reinventando, reaprendendo tudo que eu já fiz de 9 anos atrás. Eu estou estudando, e estou aprendendo coisa nova todo dia. E é muito bom isso. Façam. É de graça, gente. É de graça, é de graça. E tem muita coisa boa, assim. Eu sou suspeita de falar porque a gente separou muito material que eu e o Maicon levamos, assim, literalmente 20 anos, um pouquinho menos, né? Mas ali uns 16, 17 anos para entender o que a gente vai estar entregando para vocês de graça semana que vem. E tem muita coisa boa mesmo, tá, gente? Não é combinado, tá? Não é combinado o que a Elis está falando, porque eu só convidei ela para a gente conversar sobre a parte da dança como terapia, né, Elis? O que ela está falando, não sei, não tô sabendo agora. É isso mesmo. Ai, que É que fala assim, eu até anotei para eu não esquecer. Permitam-se aprender a dançar. Permitam aprender. Porque seja você iniciante, básico, intermediário, avançado, mesmo você sabendo, às vezes olhando, avaliando outras pessoas, você vai reinventar, reaprender. Sempre, é infinito. A gente nunca às vezes sabe tudo, né, Elis? A gente nunca sabe. Por mais de grupo artístico, virar novamente aluna de chamamé. Eu já sabia, esqueci. Eu e o Mike estamos sendo alunos novamente de forró agora. A gente se inscreveu no curso online. Porque a gente quer testar na pele o que é ser aluno online, para entender e até para melhorar para vocês nas futuras versões. Porque a gente, né? A gente sabe, a gente nunca sabe de tudo. Nunca. Sempre tem coisas a melhorar. Se reinventando, sempre coisa nova, né? Sempre mesmo. Que legal, Eli. Queres comentar mais alguma coisa? Tua história é linda, linda. E assim, eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente a melhorar, a sair desse estado, tanto de depressão como de ansiedade, porque apesar da tua história ser mais de depressão, mas com certeza ela ajuda, né, na questão de ansiedade também. E tu também é uma pessoa ansiosa, né? Porque tu já me falou isso. Eu tô aqui. Então, eu digo que eu tô me reinventando, tô aprendendo, tô amando, convido sim, pode vir, vamos fazer parte. E isso me faz bem, porque não passar adiante, passar para os outros, né? E sempre falar que se faz bem para mim, por que eu não posso desejar para outra pessoa, para o próximo, né? E é engraçado, né, que quando a visão de fora, quando a gente não sabe dançar, a gente tem uma visão diferente. Nossa, o povo fica girando, fica dançando, que graça tem. E quando aquilo te faz bem e você entende que você tem que levar para a vida isso, é muito bom. Eu estava cansada, eu até falei pro pessoal do grupo, não vamos sair não, é feriado, vamos guardar nossa energia para formatura, né? Aconteceu de eu começar a fazer o curso como Bailara 2, né? Tô indo ali presencial até depois do curso do pessoal do básico, acabei me tornando prenda de um menino de 14 anos que não tinha prenda, então lá foi a Elisângela ser prenda. Então, assim, estou aprendendo com ele, estou aprendendo a ter a sintonia, aprendendo até, né, o momento dele de aprender, sendo que ele já foi aluno meu da época do Mercosul, quando a gente dava aula de dança, né? Então, se reinventando, aprendendo. Gente, façam, é muito bom. Não tem, eu sou suspeita
para falar do chamamé, né? E de todas os outros ritmos em si, né? Que legal. E assim, não tenham vergonha, né? Porque a dança é o que eu gosto sempre de falar, assim, ó, ninguém mesmo vai dançar por outro objetivo. É para É, ser feliz, né? Independente sim, se participa de invernada artística, independente se é para baile, independente do que seja. Por que que tu vai sim, dançar? É para ser feliz. É para desestressar de um dia a dia de trabalho. É porque tu quer ir lá se divertir. Então, por que sim. tornar o processo do aprendizado algo não é feliz, algo que não é divertido, né, Liz? E é muito bom saber que, mesmo você não tendo feito nenhum curso, você dança da sua forma, do seu jeito, quando você pratica, você faz algo que é concreto, de correto, postura, a forma de conduzir a prenda, como convidar a prenda para dançar, após dançar com a prenda, levar ela até onde você pegou ela para dançar. Então, assim, são regrinhas que te dá um, né, um up, porque tu sabe que aquilo tem que ser respeitado, tem uma posição, tem um jeito, e fica bonito para quem está fazendo e muito mais aos olhos de quem está vendo. Porque, nossa, a gente fala, né, Pamela, que você e o Maico têm leveza, porque é a postura, o jeito de como se olha, o jeito de como executa o passo. Então, é muito bacana isso. Então, eu digo para quem não fez curso nenhum, faça. Vai ter no Vierense, vai abrir uma nova turma, façam. Mas é saber quando você para de dançar, que você cumprimenta o seu peão e você retorna para a mesa ou lugar onde você estava, as pessoas chegam e falam: caramba, que bonito que vocês fizeram, que legal. Onde é que vocês aprenderam? Então é tão gostoso falar: eu fiz o curso em tal lugar, eu aprendi dessa forma. E o mais legal é agora falar: eu aprendi numa plataforma. Tu acredita que eu aprendi virtual e não foi presencial? É muito gostoso isso. É até estranho no começo, assim, né? Exato. Pelo celular, pela televisão. É, sim. E quem está assistindo a gente também pode aprender na semana que vem, que a gente vai estar aqui. Eu e o Maico agora não está aqui com a gente, mas eu e o Maico. E toda a equipe do Bailara 2. A gente vai estar levando a equipe do Nativista também. Para quem não sabe, só para comentar, então a gente tem o curso grupo presencial, que a gente chama ele de Nativista, e aqui no online a gente quis mudar isso e trazer como Bailara 2, porque são propostas diferentes, são estruturas diferentes, enfim. Então eu vou estar trazendo, né, o nosso grupo Nativista para estar ali com a gente dançando, ensinando e ajudando a estrutura do por trás, né? Porque não é que nem aqui a gente está num celular, existe uma estrutura que na semana que vem, conforme vão sendo montadas, eu vou estar fazendo alguns stories mostrando do por trás como é que isso está sendo montado, mostrando o Paulo, que a gente de vez em quando fala, Paulo, quem é o Paulo, né? E bem legal, gente, vale mesmo muito a pena, tá? A gente não estaria aqui se a gente não acreditasse que isso aqui faz diferença para as pessoas, que isso vai mudar a vida muito, muito, muito para todo mundo que dançar. Certo, Elis? Eu até queria dar um adentro, que agora, esses dias, eu estava acompanhando, né, na plataforma os passos novos do intermediário, e meu esposo estava do lado, ele disse assim: os dois são muito bons na oratória, porque eles explicam um ou outro quando está falando, não corta quando está falando. A Pamela está ensinando os passos da prenda, o Maico espera ela falar, fala claramente, declarado. Às vezes rola, né, de opa, esqueci um passo, opa, pisei, opa, ó o cabelo. Então, assim, tem sintonia ao explicar. E ele disse que bacana esse casal, eles explicam muito bem. Os erros também ficaram, né? A mentoria deles é muito boa. Ele falou: mesmo eu não estando fazendo o curso com você por conta das viagens, trabalho, as coisas dele, né, pela empresa, ele falou: eles explicam muito bem. E ele até comentou esses vídeos que eles estão gravando faz tempo já, né? Porque tem uma hora que ela aparece de franjinha, tem hora que ela aparece com o cabelo atrás, se olha. Daí eu falei: eles têm quase, eu acho que 20 anos de estrada com a dança, então ali, ó, tem uma carga grande, uma responsabilidade grande. E a gente ficou, assim, eu fiquei até admirada
muito, porque quando eu tava com uma sede logo de pegar o curso, de começar a fazer, nossa, é muito selecionado, explicadinho, certinho. Curso básico, passo 1, como começa, como faz, como tudo, 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 tudo. Condução, o primeiro passo, passo básico, sarandei. Então, assim, não adianta a gente falar os nomes, porque quem não sabe não vai entender, né? É porque os Mas nomes dos passos é exclusivo nosso também. A gente também explica isso, né, Elis? ele disse, é muito bom. Eu que não estou fazendo o curso contigo, estou ouvindo, né? Estou aqui do lado ouvindo. Muito bem selecionado, muito bem explicado, muito bem orientado, e a mentoria orientado e muito bem a mentoria explicada. Ele disse, mesmo eu não dançando, eu consigo compreender o que os dois falam. Desculpa. E é bacana isso, relatar para deixar o pessoal um pouquinho com a curiosidade. Que bom saber que uma pessoa leiga, totalmente leiga, consegue entender. Isso para mim é fantástico. Isso para mim é bom. Sim, porque fecha com chave de ouro a ideia do Descomplica Chamamé. Exatamente. E ainda mais visual. Exato. Né? Oh, o Maico mandou até um coraçãozinho ali. Obrigada, Elisa. O Maico tá aqui, ó, assistindo a gente. Não, é verdade. A gente, assim, a ideia, o estudo Bailar a 2 já faz uns 3 anos que a gente tem feito, né? Tá fazendo, mas eu tô à frente desse estudo. Da ideia, entre a concepção da ideia, ela surgiu mesmo na pandemia também. E até tu, né, ter a ideia e amadurecendo, e aí, entre eu comprar um curso para entender como jogar isso nas plataformas também, que não é assim sair gravando qualquer coisa, né? Então, são 3 anos de estudo, mas ele está sendo gravado. Na verdade, o curso todo ele já foi gravado, as aulas de dança, ainda tem umas coisas que a gente quer melhorar, né? Mas agora, principalmente dele rodando já com todos os alunos, porque a gente fez testes, vários testes antes, mas aí, né, ele agora rodando mesmo na prática, a gente vê que tem algumas coisas que a gente pode, com certeza, aperfeiçoar. Mas ele está sendo gravado, assim, desde o início desse ano, na verdade. Foi em janeiro, dezembro, mais ou menos, que a gente começou a gravar de fato, tudo. Aí entramos com todas essas gravações que estão aqui no Instagram, como é que é? Os depoimentos dos professores. Dos professores e os vídeos aéreos também ali, o Paulo, enfim, daí toda essa estrutura maior, assim, começou a ser criada esse ano mesmo, assim, bem legal. E a gente está adorando essa nova experiência junto com todo mundo, amando mesmo, bastante. A gente agradece, né, isso, né? A gente agradece o tempo tanto de você, do Maico, a gente agradece os professores, ambos os professores também, né, que é uma equipe, né, que você e o Maico lidera, eles executam e vão encaminhando, vão assim seguindo, né? Se divertindo junto, né, Elisa? Vamos, junto. Pessoal que está assistindo, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Pode falar aí. A gente está olhando o chat também, tá? Vamos ver. A gente acredita mesmo, assim, ó, o principal motivo para Time Perfeito Bailar 2. Isso aí, né, Michael? Parece aqui. Todos Cadê tu? Falou. A nossa principal ideia, assim, é o que move o nosso coração para vir com isso tudo para a internet, é porque a gente acredita no que tu falou, Elis, que a dança é sim uma terapia. Sim. Que ela ajuda a tratar doenças, que ela muda o nosso humor, que ela faz bem tanto para o corpo, para a mente e, por que não dizer, para o espírito, né? Exatamente. Exatamente. Então, como a gente ama muito, é como tu falou, né? Eu vou compartilhar a tua frase. Assim como quando a gente ama muito, a gente quer que todo mundo aprenda o que a gente está gostando, né? Então, é por isso que a gente está aqui fazendo o segundo Descomplica totalmente de graça, porque a gente entende que isso faz
diferença para todas as vidas. Faz. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva. É verdade. Para quem não toma remédio hoje, não toma nada, isso é uma evolução grande. Às vezes bate a ansiedade, às vezes, né? Mas tem algumas coisas que acontecem no decorrer do dia, assim, que exato. Filho, trabalho, estudo, faculdade. Então, assim, às vezes a gente sai do nosso ponto, né? O eixo desregula. Então, mas, gente, não tenho o que falar. Eu só tenho que agradecer. Desde a leva lá de quando eu comecei a me interessar pela dança, chegar até aqui. Às vezes eu olho para trás e fico pensando, gente, são 9 anos nisso. E eu aprendo todo dia. Todo dia. Mas nós também, é 20 anos de estrada e a gente tá aí aprendendo de novo forró. Ai, gente. E não é porque a gente tá aqui na internet, né, com o chamamé, mas a gente traz a tradição gaúcha na dança dos bailes, né? A gente não traz a questão das invernadas artísticas, porque a gente traz esse conceito de dançar para ser feliz, né? Não desmerecendo invernada, que não, né? Mas a gente realmente traz essa ideia de baile, de diversão, de terapia, né? Como sendo a dança terapia. Mas a ideia de aprender outros estilos é também para agregar valor e para ver outros jeitos de ensinar, outras formas que a gente consiga agregar aqui no nosso dia a dia de professor de dança, né? Tem uma pergunta aqui, aonde vocês fizeram o primeiro curso de dança? Em qual grupo? Eu e o Mike fizemos o primeiro curso de dança num grupo chamado Pátria Campeira, aqui de Jaraguá também. Eles hoje não existem mais. E depois a gente partiu já, porque o Pátria Campeira na época não tinha avançado. A gente queria avançar, né, os passos. E a gente partiu para o Mercosul. Nós também fomos professores do Mercosul, como a Elis foi também. Então, o nosso conhecimento maior, ele foi do Mercosul, do Mercosul. E aí, depois, né, que o Carlos e a Xanda também pararam de dar aula, a gente decidiu, então, não parar, porque a gente não queria parar, né? Até ficamos um tempo sem dar aula, porque a gente ainda estava na esperança que o Carlos e a Xanda iam voltar, mas eles não quiseram. Voltaram muito tempo depois, mas, né, na tua turma daí. Mas aí nisso a gente já tinha aberto na Ativista, porque a gente, né, não queria. Uma vez que tu é contaminado pelo virinhos da dança. Dizer que não existe nada para dizer que, vou ficar imune. Não tem como. Não tem. Então, toda essa lida de dança, de aprender a dançar, faz 20 anos. Como na Ativista, como nosso grupo, curso mesmo, são 15 anos. Agora, em outubro, mês que vem, né, Michael? Fazemos 15 anos, dia 11 de outubro, dia do aniversário do Michael, o Nativista completa 15 anos de estrada. Bacana. E agora com Bailara 2 também aqui na internet. Que demais. Que demais. Legal. É isso. O Mike tá só gritando aqui, tô ficando velho. Fazendo um risquinho a mais. Deixa a experiência. Eu brinco, né? É maturidade. Eu digo que às vezes eu gostaria muito que a Elisângela de 16, 17 anos atrás tivesse a cabeça que a Elisângela agora de 32 tem. Só que não tem graça. 32 só tem a cabeça de 32 porque a de 16 existiu, senão não ia ter. Exatamente. Foi por conta de quebrar a cara lá com 16, 17, que hoje com 32, quase 33, eu boto os 2 pés firmes no chão e penso, será que é viável? Será que vai me agregar alguma coisa na vida? É fútil hoje, né? Então eu penso quanta imaturidade eu tinha, mas graças a Deus a vida abre a mão bem e ensina, né? Ensina bastante. A gente não pode como tu falou. A gente não pode se arrepender porque a gente fez, porque tudo é coisa que serviu pra gente aprender alguma história, alguma lição, né? Ó, aqui tem mais perguntas. Eu estou adorando o curso. Ai, que bom! Vocês têm uma sequência de passos no chamamé? Tem 47 sequências de passos, né, Elisa?
47. Tem o passo 37, que eu sou apaixonada quando a Pamela faz a contagem. Começa a contar 37. Vamos cantar junto. Não, vamos são... Agora eu não me lembro mais, são 100 e... Quantas aulas, Alice? Tu lembra de cabeça? Pior que eu não sei. Eu também não lembro, porque eu não entrei na plataforma. Mas eu sei que são 47 passos diferentes, mas entre ritmo, condução, conexão, postura e, meu, tudo que a gente ensina, né? São 100 e poucas aulas. Eu me arrisco a dizer que é mais de 120. É isso aí. Tem muita coisa. E a gente está criando mais passos, tá? Porque os alunos, como a Elis não me cobrou, mas eu já tenho alunos que já estão terminando e estão me dizendo, eu quero mais passo, a gente já tem pelo menos uns 10 separados já. Mais passos? Tipo uns 37, assim, Elis, né? Umas coisas bem bacanas, assim, uns trava atrás, fantástico. Gira, X por baixo, X por cima, sarandeio, e gira, cai, diz como... O X por baixo, o X por cima, que a audiência já conhece. Quem está acompanhando as lives, a gente ensinou. Inclusive, o X por cima foi tema dessa terça-feira, né? Ó, qual a diferença e se tem... Opa, fugiu? E se tem dos chamamé que dançam aí no centro do país, como Mato Grosso, dos que dançam aqui no Rio Grande do Sul. E olha só. A diferença é incrível. Aqui mesmo, na nossa região, na cidade do lado, muda muito. Nos próprios grupos, né, Elis, da nossa região, muda demais. Se a gente comparar um chamamé do Rio Grande com um chamamé mato-grossense, então é totalmente outro. O paraguaio, o argentino, a gente também não pode esquecer, né, Pan? Não, normal, o que eu descobri já, digamos assim, é que a gente tem o chamamé sertanejo. O sertanejo, ele quase não é dançado como a gente está acostumado a dançar. É mais uma música sertaneja. E quem dança, dança meio que uma vaneira, assim, né? O sertanejo que eles falam. Mas tem o paraguaio, tem o uruguaio, tem o argentino. Tem o argentino que foi aonde foi criado o chamamé, né? A gente não pode esquecer que o chamamé nasceu na Argentina. Inclusive, a Argentina, chamamé e tango na Argentina é uma competição acirrada. A gente só escuta falar de tango, né? Fala em Argentina é tango, mas, gente, tá assim, se bobear o chamamé, até pode ser que ganhe do tango às vezes. E a gente tem o nosso chamamé gaúcho, né? Que só aqui no gaúcho ele tem muita diversidade, assim, muita. Temos os chamamés que são extremamente seguindo as regras, né, dos MTGs, das entradas artísticas, que esses não têm as figuras, e são lindos, maravilhosos como todos os outros. E tem todos os outros estilos com figuras, que um deles é o que a gente está trazendo aqui na internet para vocês. Quer ver como eu fiz como eu fiz a tarefa de casa? Samuel Agaio foi quem inventou o chamamé. Olha na Argentina, apreciado também no Paraguai, no Uruguai, aqui no Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul, né? E no Paraná também. É uma forma diferente até do Paraná, como a gente falou, nossa cidade vizinha aqui faz diferente, no Paraná também é diferente. Também é diferente, Eu até recebi, agora, essa semana, foi semana passada, de uma pessoa que é do Mato Grosso, e me mandou um vídeo, assim, de um bailinho, parece um bailinho numa garagem, assim, sabe? Eu não postei ainda, mas ela me mandou um vídeo, eu achei muito legal, do chamamé que eles dançam lá, então eu também vou postar. Eu tô segurando, mas eu quero postar na semana que vem no nosso History como curiosidade. Bem legal. É diferente. É bem diferente. Na verdade, é o que eu sempre falo. Não existe certo ou errado. Existe o que eu me sinto feliz, o que eu me divirto, né? É isso. Se a gente dança para se divertir, o resto tá valendo. Até errar se torna divertido. Verdade. O Robson... Eu sou do Uruguaiana, lado da Argentina.
deve ser província, de Correntes, a terra do chamamé, verdade. Correntes é uma terra do chamamé. Mas tu sabe, Robson, que aqui no Brasil a gente tem como é que é? Lá no Mato Grosso, tem uma cidade que eu não lembro agora, eu vou olhar, e vou postar no story para vocês, que é a capital de chamamé. Inclusive, eles fazem uma festa só de chamamé, como aqui na nossa região é a Oktoberfest, né? Que é muito famosa. A Schützenfest, que está vindo com muita força igual ao Oktober. Lá tem a festa do chamamé, que é incrível como vem gente da Argentina, do Uruguai, do próprio Rio Grande do Sul tocar chamamé e fazem competições de música, de gaita, de dança. Maravilhoso. Quase não tem material sobre isso na internet. Mas as pessoas estão vindo trazer, como a gente está movimentando, as pessoas estão trazendo pra gente. É muito legal, sabe? É muito legal. Show de bola, assim. Eu ainda quero ir conhecer essa festa quando a gente tiver a oportunidade. Legal. Tá, esse aqui eu já li, eu acho. Já notamos a diferença, é verdade. Tem muita... Cada chamamé... É assim, ó. Mesmo nós ensinando vários alunos, cada casal cria o seu jeitinho de dançar também, onde também muda, né? Eu falo que o Gaúcho trouxe e deu polpa ao chamamé. E se adorou dando... é bem isso mesmo. O Gaúcho, ele pulverizou, né? Ele trouxe para o Brasil essa ideia, né? E, inclusive, das músicas gaúchas, né? Os chamamés gaúchos são os mais conhecidos de fato, né? O gaúcho foi muito importante para trazer isso, mas outras regiões estão vindo com muita força também. Inclusive, chamamé sertanejo, a gente escuta, às vezes nem se toca que é um chamamé, e tem muita música conhecidíssima no Brasil inteiro, que é chamamé. A Paula Fernandes tem uma linda, maravilhosa, todo mundo conhece. Eu não lembro agora de nomes, mas tem muita coisa legal, gente. Quando estive 15 dias atrás no Campo Grande, vi outra maneira. Cada baile que vai tem uma maneira diferente de dançar chamamé. É lindo, assim, é lindo. É isso, gente. Tem mais alguma dúvida, algum comentário que querem compartilhar aqui com a gente? Aqui tem uma pergunta perguntando onde que a gente é. A gente é do norte de Santa Catarina, tá? Nós não somos do Rio Grande, não. Mas o coração é de lá. Com certeza é de lá. Mais alguma pergunta? Então, gente, a ideia hoje era a gente trocar uma ideia sobre a questão da dança como terapia. Porque realmente eu acredito que isso move montanhas. A dança é sim uma terapia alternativa. Ela é de graça, né? E só precisa que você coloque uma música e saia dançando. Se você sabe dançar chamamé é muito melhor, com certeza. A gente ama chamamé, mas não precisa dançar chamamé para usar esse benefício da dança como terapia, não. Basta ligar uma música e dançar do jeito que vem na mente, que já está se beneficiando muito com isso, né? Exatamente. E até, Pamela, estava lembrando aqui, antes de aprender a dançar, eu tinha que ficar olhando para as pessoas ao meu redor, começar a dançar, para eu saber o que eu tinha que movimento eu fazer e executar. Hoje não, só no puxar da cordiona, ou só do jeito que faz o bumbo da caixa da bateria, a gente já sabe se é 2 em 1, ou uma valsa, ou um chamamé, ou uma milonga, ou um shot. Então é muito legal. Tá vindo uma valsa, tá vindo um chamamé. Exatamente. Toca os acordes lá, a gente já sabe. Opa, a gente já chama a pessoa, vamos dançar. Essa eu gosto, essa é das minhas, vamos lá. E é muito bacana isso, o automático da gente de tão ficar processando, né, estudando, é automático a gente já saber. Não precisa nem falar para a pessoa, só no jeito que a pessoa já te conduz e leva, você já sabe, não tem nem o que falar. Verdade. É muito bom. É muito bom. As músicas são boas, a tradição é boa, ela é familiar, ela não. Não tem coisa ruim. Não, tem uma coisa ruim. Vicia, né? Não querem depois, quando os bailes acabam, o segurança olha pra gente com cara de já acabou. A saideira. É bem isso. Então tá certo.
Eu vi uma frase que uma pessoa colocou aqui, a Gei, que os catarinas são mais gaúchos que os gaúchos do Rio Grande do Sul. Que olha Verdade. que são mais Verdade. por causa desse amor, né, que a gente tem, assim, pela música, pela dança, pela cultura, né? Porque é uma cultura que traz respeito, que envolve Sim. a família, né? Porque os bailes normalmente tem criança, os cursos têm criança, as rodas de chimarrão, que por causa da Covid meio que ficou um pouquinho menos roda de chimarrão, né? Mas ela traz, né, essa ideia de união, de conversa, que está se perdendo muito, né, hoje em dia. É passado de pai para filho, né? É É cultura, uma né? É muito bom quando a gente vai aos bailes e a gente encontra os pequenininhos, tanto quanto a Eloá, quando ela vai nos cursos com vocês, ela lá com o microfone dela falando, executando os passos, dançando com os professores, um toquinho já sabendo. Por quê? Porque vem, só exato, que vem. Logo é o Anthony também, e o Marco Antônio. o Marco Antônio também, todos eles. É verdade. Certo, minha gente, o papo tá bom, mas falamos, demos um recadinho sobre a dança como terapia. Eu acho que foi maravilhoso o seu depoimento, Elis. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, pelo convite de estar aqui para passar para as outras pessoas um pouquinho, só um pouquinho assim, ó, do relato da minha história. E obrigada por ter aberto a porta da casa de vocês, ter me acolhido. Sabe que eu sou um filho que chegou já em estágio de adolescência, já criado, né? Então vocês vão fazer parte da minha vida para sempre. É bom para mim, eu quero passar à frente, já vou começar a fazer o pessoal. Vamos lá junto, vamos participar, vamos ver, vamos aprender, né? Não custa nada, é de graça, gente, é de graça. Não custa nada, vamos lá, aprende, faz o segundo workshop, porque assim, não tem o que falar, é só estar acompanhando, só fazer junto, que a gente vai conseguir relatar e entender também o que a gente está falando. É muito divertido, vai ter sorteio de brindes, a gente vai estar interagindo com vocês direto. Nesse segundo Descomplica, eu e o Marco, a gente vai estar com o chat ali com a gente acompanhando. Bastante coisa muito legal. E para quem chegou agora, a live vai ficar gravada, tá? Vai estar disponível tanto no Insta como lá no YouTube, liberado para vocês assistirem quantas vezes quiserem, a gente não vai tirar do ar. E o segundo Descomplica acontece, então, semana que vem, dia 12, 13, 14 de setembro, sempre às 20 horas, aqui no online. Para participar é muito simples, muito fácil, é gratuito, mas precisa se inscrever. Por quê? Porque a gente tem um grupo particular ali do Descomplica Chamamé, e ali no grupo a gente está mandando informações, os links das aulas, enfim, tá rolando muita coisa legal. O grupo já foi aberto, já peguei fotos, já peguei vídeos, e tem muita conversa legal. Tudo bom, recheado de conteúdo muito bom. Só muita coisa, né? Muita coisa legal, assim, para que a gente consiga fazer semana que vem realmente o Descomplica alinhado à expectativa de todos. Tá certo, minha gente? Então, fiquem com Deus, aproveitem o restinho do feriado, bom final de semana e espero todos vocês terça-feira que a nossa live vai ser lá no segundo Descomplica Chamamé. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada.